Olá, se você não me conhece, meu nome é Thaline, do canal Resenhando, e hoje a gente vai falar sobre o livro Beleza, do autor Roger Scruton. Roger Scruton, para quem não conhece, foi um dos filósofos defensores do conservadorismo mais conhecidos e mais importantes dos últimos tempos, desde Edmund Burke, que viveu no século XVIII. Scruton buscava estudar e pensar sobre a vida humana e a sua relação com a beleza, com a política, com as artes e com o sagrado. Segundo o próprio autor, nesse livro aqui da beleza, ele reuniu todos os seus pensamentos e os seus estudos sobre esse tema da beleza, mas principalmente sobre o aspecto da importância que a beleza tem nas nossas vidas. Não tanto para definir o que ela é, mas principalmente para dizer por que ela importa, né? Inclusive, ele tem um documentário com esse mesmo título, que é Por que a Beleza Importa. Ele complementa muito o livro, eles são parecidos em alguns aspectos, mas eles têm algumas coisas que um complementa o outro, e ele mesmo fala que é interessante você ler o livro Beleza e assistir ao filme que ele fez do Porquê a Beleza Importa, onde a gente consegue, é mais didático, né? Por meio das imagens, a gente consegue ver melhor, entender melhor, imaginar melhor o que ele está querendo dizer aqui no livro. Mas esse livro aqui também, ele é incrível e super necessário. Os dois, eles formam um conjunto, né? O filme e o livro. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link tanto para o livro quanto para vocês assistirem, para quem interessar assistir ao documentário, ao filme do Porquê a Beleza Importa, o documentário do Roger Scruton. Esse livro aqui, então, ele foi escrito em 2009, já faz um bom tempo aí, e o próprio autor diz ali no prefácio do livro que esse livro ele tem uma abordagem puramente filosófica, não é uma abordagem histórica, não é uma abordagem religiosa, é uma abordagem filosófica, ou seja, ele busca instigar o leitor a pensar sobre aquele assunto. No caso aqui, o assunto é a beleza, claro. Scruton começa o livro falando que a beleza ela pode ser assustadora, mas também pode ser reconfortante, ela pode ser sagrada, mas também pode ser profana. Ela pode nos inspirar ou nos atemorizar, mas a coisa que nunca vai acontecer é ela passar despercebida, porque a beleza ela exige a nossa atenção. Ele nos questiona sobre muitos acreditarem que a beleza é uma questão puramente subjetiva, é uma questão de gosto. Porque gosto cada um tem o seu, certo? Então, como padrão que depende do gosto de uma pessoa poderia ser usado para julgar o gosto de outra pessoa? Como poderíamos julgar que uma música é melhor que a outra se tudo é uma questão de gosto? Ele fala que foi justamente esse relativismo de acreditar que tudo é subjetivo, que tudo é uma questão de gosto, que fez com que as artes, a música e até a arquitetura fossem impedidas de serem criticadas, porque tudo é uma questão de gosto, então você não deveria julgar nada. Mas se nada pode ser criticado mais, então também não há nada mais a ser ensinado nos cursos, por exemplo, de arte, de música. Para que ensinar algo se tudo isso, na verdade, é uma questão de gosto? Para que criticar algo se tudo isso é uma questão de gosto? Ele fala que essa negação do juízo estético, dizer que você não pode julgar e não pode criticar nada, fez com que esses cursos de arte, música e literatura, eles perdessem toda a sua base tradicional que já vinha ali de muito tempo e que antes elas eram essenciais no currículo. Porque se tudo ali é subjetivo, não existe mais uma técnica, então também não há mais o que ser ensinado. E dessa mesma forma faria sentido estudar a nossa herança artística e cultural se toda essa análise, todo esse estudo que for feito dela for baseado em algo subjetivo, sem critérios racionais. Faz sentido ficar fazendo todo esse estudo? Como eu já disse, como o próprio autor diz no prefácio do livro, a abordagem dele nesse livro ela é puramente filosófica. E ele usa as ideias de outros filósofos para embasar as suas próprias ideias, e ele fala que tudo isso que eu mencionei acima, que ele quer questionar, ele discorda completamente. Ele diz que isso são coisas injustificáveis. Você achar que a beleza ela é subjetiva, ela não é subjetiva. Ele fala que ela é baseada em critérios racionais e ali inerentes ao ser humano, ou seja, ela é um valor universal do ser humano baseado nos nossos sentidos racionais. E mais, ele fala que nós precisamos do belo, da beleza. Isso é uma necessidade nas nossas vidas para que a gente possa construir o nosso próprio mundo. A partir daí, então, o autor ele fala sobre a beleza nas mais diversas situações, como, por exemplo, a beleza do corpo humano. Ele até relaciona isso com o erotismo, com a pornografia, com quais as diferenças entre essas coisas, sobre a beleza da natureza, sobre a beleza na arquitetura, sobre a beleza nas artes, na música, na literatura, sobre as
pequenos detalhes que se tornam belos no nosso dia a dia. E no fim ele está sempre correlacionando todas essas formas de beleza, porque isso seria a beleza inserida no nosso cotidiano, na nossa vivência, na vivência humana mesmo. Por isso é importante também que você assista ao filme, ao documentário, porque ali a gente tem aquele apelo visual, onde a gente consegue correlacionar muito melhor todas essas coisas. Primeiro lê o livro, depois assiste ao documentário, ao filme, que tudo vai ficar muito mais claro. E assim, quando eu assisti, eu achei ele realmente emocionante, assim, vale a pena você ler e assistir ao documentário. Os dois, eles se complementam muito bem. O autor fala que a partir do século XX ali, a arte ela parou de se preocupar tanto com a beleza e começou a se preocupar em quebrar padrões, em ser sempre original e impactar aquela pessoa que estivesse vendo aquela arte, aquele objeto ou aquela situação artística ali que estivesse acontecendo. Ele tem uma frase engraçada que fala que a arte tomou para si a tocha da beleza, correu com ela por algum tempo e depois deixou-a cair nos mictórios de Paris. Você só vai entender essa frase se você entender o contexto em que ela está inserida. Ele está falando ali do Duchamp, que era o Michel Duchamp, que foi um artista ali, um artista plástico que, em determinado momento ali do século XX, em 1917, se eu não me engano, em uma exposição ele resolveu, em vez de pintar uma tela, fazer o que ele era acostumado a fazer, ele resolveu colocar um mictório e ele assinou com um pseudônimo de R. Mutt. E a partir daí, isso foi uma forma de protesto, só que todas as pessoas ali envolvidas com a arte, os pintores, os artistas, receberam isso como se fosse uma nova forma de se fazer arte. E a partir dali, o que começou a contar muito mais era a reação que a pessoa que estava vendo aquilo tinha e não mais o objeto em si, a arte em si. O valor passou a estar na pessoa que estava vendo aquilo e não mais na arte que ela estava vendo. Então, a beleza ela foi ficando cada vez mais para trás, cada vez mais esquecida. E o que valia mais era você criar algo original, que de preferência fosse chocante. Ou seja, muitas vezes aquilo não tinha beleza alguma naquilo ali. Ele precisava impactar e chocar ao público. Segundo Scruton, foi a partir desse momento ali do Duchamp, que em 1917 deixou ali um mictório assinado com pseudônimo dizendo que aquilo era arte, que começou essa relativização geral da arte, onde algo é arte a partir de quando o seu autor diz que aquilo é. E as outras pessoas têm que aceitar aquilo como sendo arte e ponto final. Impactar as pessoas não era uma tarefa fácil, porque cada vez mais estavam sendo feitas coisas bizarras, então aquilo já não era mais tão impactante, tinha que ser feito algo ainda pior, digamos assim, para que a pessoa se sentisse impactada com aquilo. Foram sendo criadas obras e situações bizarras que foram denominadas como arte e que valiam milhões, inclusive. Uma dessas obras bem impactantes que nasceram nessa época ali, devido a essa relativização da arte, foi uma obra do artista Hirst. O nome da obra é A Thousand Years. Essa obra era um retângulo de vidro transparente, dividido ao meio. As duas partes desse retângulo elas eram interligadas. Em um dos lados do retângulo ali tinha um criadouro de moscas e do outro lado tinha uma lâmpada que, quando aquelas moscas ali elas chegavam do outro lado, elas eram eletrocutadas e morriam. Quando elas morriam, elas caíam no chão. E ali no chão tinha uma cabeça de vaca ensanguentada e em decomposição. E aquele era, digamos, o circuito da obra de arte dele. E aquilo foi vendido por milhões de dólares. O que o Scruton está questionando aqui é, será que isso é arte? Será que qualquer coisa pode ser arte? Porque, na verdade, o que a pessoa criou ali foi apenas a ideia, né? Todo o resto não foi uma criação dela, eram tudo coisas que já existiam antes. E também, assim, qual a beleza disso, né? Isso só é feito para impactar mesmo as pessoas, mas ele fala, para ele, as artes, elas precisam ser belas, elas não deveriam ser essa forma de ser apenas um impacto, ser apenas quererem sempre ser o mais originais possíveis e deixarem a beleza ali por último ou até que não exista beleza em muitas obras. Tem uma frase que Oscar Wilde falou na sua obra O Retrato de Dorian Gray. Ele disse que toda arte é inútil. E por incrível que pareça, Scruton concorda 100% com essa afirmação do Oscar Wilde. A gente pode até achar curioso isso, mas eu vou explicar. Você já parou para pensar qual é a utilidade do amor? Qual é a utilidade da amizade ou da fé, da devoção para quem é religioso?
ele empacota ali a beleza junto com esses sentimentos, porque esses sentimentos e a beleza, eles estão acima da utilidade, eles são valores universais, eles são maiores do que simplesmente serem úteis para você. Eles fazem parte das nossas necessidades morais e espirituais. O Scruton fala que a gente tem necessidades práticas, como comer e dormir, e tem necessidades morais e espirituais. E uma dessas necessidades é a beleza, segundo ele. Então a beleza, ela estaria num outro patamar ali, ela não é simplesmente útil, ela está acima disso. Por isso que ele concorda com essa afirmação do Oscar Wilde de que toda arte é inútil, porque a arte, ela tem que ser bela e ela não tem que ter uma utilidade. Você vai estar ali para contemplar aquela arte, não para usar ela para algum outro fim. E assim como nas artes, acontece a mesma coisa na arquitetura. Hoje em dia ainda acontece, mas principalmente na época do modernismo, onde as casas, as edificações eram basicamente caixas, muito parecidas umas com as outras. Ele fala que os detalhes, aqueles detalhes inúteis, que não têm uma utilidade específica, são eles que dão vida para o lugar, eles que mostram que tem uma pessoa específica que mora ali, que tem preferências específicas, e é ali que a gente se sente em casa, né? A gente se sente muito mais em casa, normalmente quando vai lá na casa dos pais, na casa dos avós, do que quando vai na nossa própria casa ali, ou na casa de um amigo que é toda quadradona, toda moderna, contemporânea. Às vezes a gente se sente muito melhor numa casa mais antiga, numa casa cheia de detalhes inúteis, que não têm utilidade, mas que fazem com que a gente se sinta em casa e pertença àquele lugar. Scruton acredita que é na beleza expressa através das artes, seja uma música, uma literatura, uma pintura, que é ali que reside a noção de que a vida é boa e que ela precisa ser vivida, que ela é agradável. Ele acredita nas artes como se fossem um alento para as nossas dores e sofrimentos do dia a dia que fazem parte da vida. Mas ele acredita justamente na arte como um alento mesmo, um momento de paz, um momento de contemplação que vai nos trazer uma felicidade. Ele não acredita muito nessa arte que quer mais chocar do que causar esses sentimentos positivos na gente. Portanto, ele finaliza o livro sem dizer o que a beleza é, porque justamente como eu falei lá no início, essa não era a intenção dele. A intenção dele é que a gente refletisse sobre esse assunto e que mostrasse que a beleza ela é uma necessidade do ser humano e que negar essa beleza ou deixar com que ela se perca faz com que nos tornemos seres humanos mais duros, mais frios. Scruton diz que é na atitude desinteressada que experienciamos a beleza. E Kant complementa que ao experienciarmos a beleza é que nós nos conectamos com o mistério máximo da existência. Eu espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho mais sobre a beleza e principalmente sobre essa importância que ela tem nas nossas vidas e como a gente encontra a beleza nas mais diversas situações, nos mais diversos aspectos da vida. No livro ele fala muito mais especificamente, muito mais aprofundado do que eu comentei aqui, sobre as diferentes formas de beleza e sobre a importância cada uma dessas formas tem na nossa vida. Então é muito interessante que você leia o livro e depois assista ao filme, ao documentário. Eu vou deixar o link do livro e do documentário aqui na descrição desse vídeo. E por hoje é isso, então até o próximo vídeo.